Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre função arco-tangente, importante função trigonométrica. Vamos ver o seguinte: se y é igual a tangente de x, a pergunta é: existe x igual a função de y? Bom, y é igual a tangente de x. Existe a função inversa, x é igual a f de y? Pergunta interessante, né? E a resposta é não. Porque a função tangente de x, y igual a tangente de x, ela é periódica. Portanto, ela não é injetora. Se ela não é injetora, não é inversível. Mas os matemáticos conseguem criar uma função inversa da função tangente, chamada arco tangente. Como é que eles fazem isso? Restringindo o intervalo dela, o domínio dela. Então é o famoso truque, né? O jeitinho matemático. Então ela não é inversível, porque tem que ser sobrejetora e injetora. Como é periódica, não é inversível. Então devemos restringir o intervalo onde ela é crescente ou decrescente. Então pegamos aqui o gráfico de y igual a tangente de x. Ó. Aqui ela é crescente entre menos π sobre 2 mais π sobre 2. Depois ela começa a repetir aqui, tá vendo? Ela faz o mesmo gráfico aqui, depois o mesmo gráfico aqui também para trás, na parte negativa. Então ela é periódica. Então, restringindo esse intervalo entre menos π sobre 2 a mais π sobre 2, você consegue inverter essa função aqui, ó. Restringindo esse intervalo. Então, o domínio vai ser de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Né? A restrição do intervalo, né? De menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Que vai virar a imagem dessa função, né? Porque inverter vai ser você restringindo nesse intervalo. E o domínio vira a imagem, vira os reais, né? Aqui a imagem é os reais e o domínio só dessa função aqui é de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Então, nesse caso, você consegue inverter essa função, y igual a tangente x. Então, adotando o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, que vai ser a imagem, né? Ó, aí você consegue criar essa função, y igual a tangente x. Tangente de y igual a x. Estou no intervalo, menos π sobre 2, π sobre 2. O domínio é os reais. Olha que interessante, o domínio da função arco tangente de x é os reais, todos os reais. Vimos que no arco seno de x, o domínio é de menos 1 a mais 1. E o arco cosseno também, de menos 1 a mais 1. A imagem de arco seno de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. E de arco cosseno de 0 a π. Então, essas propriedades de domínio e imagem é importante para a gente entender essas funções arco seno, arco cosseno e arco tangente. Senão, a gente não consegue resolver exercícios simples dessas três funções. Então, essas três imagens e os três domínios devem ser decorados. O domínio do arco tangente é os reais. O domínio do arco seno, arco cosseno, de menos 1 a mais 1, que é a imagem da função, né? E a imagem de arco seno vai de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. E do arco cosseno é de 0 a π. A imagem da função arco tangente é de menos π sobre 2 a π sobre 2. Que parece que é igual ao arco seno. Né? Interessante isso aí. Olha lá, olha o gráfico. Fizemos a função inversa, tá vendo? O x, aqui é y, aqui é x. Invertemos, né? Lembra? Parece que o gráfico deitou assim, né? Ó. Antes ele estava em pé aqui, ele deitou. Então ficou uma função inversa. Então, arco tangente de infinito tende a π sobre 2. O arco tangente de menos infinito tende o quê? A menos π sobre 2. Por quê? Porque tangente de π sobre 2 é infinito. Tangente de menos π sobre 2, menos infinito. Então, com a arco tangente é a função inversa da tangente. Valores principais da função arco tangente. Como a gente tem que decorar os valores principais para a função tangente, os ângulos principais para 30 graus, 45 graus, 60 graus, etc. Então, os valores principais da função arco tangente devem ser decorados também. Ó, se tangente de 0 é 0, implica arco tangente de 0 é 0. Se tangente de π sobre 6, que é 30 graus, é raiz de 3 sobre 3, o valor básico, fundamental, então o arco tangente de π sobre 3 é π sobre 6. Tangente de π sobre 4, que é 45 graus, é 1,
então o arco tangente de 1 é π sobre 4. Tangente de π sobre 3 é raiz de 3, π sobre 3 é 60 graus. Então, arco tangente de raiz de 3 é π sobre 3, ó. São os valores fundamentais. Tangente de 90, π sobre 2 é infinito. Então, o arco tangente de infinito é π sobre 2. Os valores vão ser usados lá em limite, cálculo de limite. Interessante. Observação, arco tangente de menos x é menos arco tangente de x. É uma função ímpar, né? A gente vê aqui no gráfico, né? Função ímpar. Pega um valor aqui e dê esse valor aqui. Aí o valor simétrico aqui, o negativo, vai dar o menos esse valor aqui. Então ela é uma função ímpar. É uma regra prática, né? Se é tangente, passa para o outro lado, arco tangente. Se é arco tangente, passa para o outro lado, tangente. Essa é a regra prática. Observação pela notação, ó. Se tangente de y igual a x, então y igual a arco tangente de x. Muitos livros de cálculo, principalmente livros modernos, eles não usam essa notação. Usam essa notação aqui, ó. Y igual a tangente menos 1 de x. Não confundir com y igual a 1 sobre tangente de x, ó. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. y1 sobre tangente de x é cotangente. É uma relação, né? Agora isso aqui, ó, é a arco tangente de x. É apenas uma notação, que significa que é a função inversa de x. Principalmente livros de cálculo moderno. E os livros de cálculo antigo usam arco tangente, né? Observação importante. Vimos as três funções inversas: arco seno, arco cosseno e arco tangente. A pergunta é: existe função inversa de arco secante, arco cossecante e arco cotangente? A resposta é sim, mas são funções raras. Principalmente em livros de nível médio, praticamente quase nenhum livro cita arco secante, arco cossecante ou arco cotangente. São raros, que pelo menos eu vi aqui no Brasil, eu vi poucos livros. Então, todos os livros de trigonometria de nível médio ensinam arco seno, arco cosseno e arco tangente. Mas essas funções aqui são funções raras, existem. Elas vão ser utilizadas lá em cálculo integral. Tem a integral derivada de arco secante, arco cossecante e arco cotangente, mas em livros de cálculo. Mas em livro de nível médio, não. Tá bom? É isso aí. Então é importante. Aqui encerrou a série das três funções inversas trigonométricas principais, né? As outras são raras, né? Praticamente não se ensina no nível médio. E é importante saber, ó, o domínio e a imagem de todas elas. O domínio do arco tangente reais. Imagem de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. O arco seno, o domínio é de menos 1 a mais 1. A imagem menos π sobre 2 mais π sobre 2. E o arco cosseno, domínio menos 1 a mais 1. E a imagem é de 0 a π. A imagem da arco tangente é a mesma imagem do arco seno. Menos π sobre 2 mais π sobre 2. Tá bom? Sem esses conceitos simples de domínio e imagem, não se consegue resolver exercício de arco seno, arco tangente. Não se consegue. Porque você tem que entender como é que é a cara, né? Qual é o domínio, quais são os valores, quais os valores permitidos, tá bom? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.